Quero saudar os irmãos com a graça, a paz, a bondade do nosso Deus, trazer a todos o abraço fraterno da Igreja Presbiteriana do Jardim Goiás e do Presbitério Sul de Goiânia, do qual eu posso trazer o abraço porque sou o seu secretário executivo. Eu sou professor no seminário já há 20 anos, completos esse ano, e já lecionei várias matérias, hoje eu leciono 6. E a que é mais visível e notável é a homilética. Para quem não sabe, é a matéria que ensina os alunos a fazerem o sermão. E os irmãos não sabem o que a gente passa para ensinar esse povo a pregar. Mas eu queria não demorar muito e convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8. Eu quero agradecer também aos pastores da igreja por gentilmente me ceder o púlpito, ao conselho que nos recebeu também, aos irmãos que nos abraçaram com muito carinho hoje, quinta-feira e também agora. A palavra de Deus diz, Atos capítulo 8, eu vou ler até o verso 25, mas se Deus quiser e o Espírito Santo me conduzir, eu não quero falar muito para não cansar os irmãos. E Saulo consentia na sua morte a morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre eles. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Voltando lá no início, e levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Vamos orar. Deus amado, Pai Santo,
Deus querido, nós queremos nos unir em oração e intercessão com os nossos irmãos de outras partes do mundo que são perseguidos simplesmente porque amam o nome de Jesus. Às vezes nós não percebemos do lado de cá o quanto eles sofrem, porque nós, envolvidos com o nosso jeito de sofrer, não atentamos para o fato de que há sofrimento muito maior simplesmente porque alguém se declarou cristão. Ajude-nos, Senhor Deus, a amá-los, a apoiá-los, a cuidar deles e interceder a Ti, buscando a Tua face para que o Senhor tenha misericórdia e derrame o Teu Espírito sobre estes lugares, essas pessoas, para que o mundo conheça Jesus e se curve diante do Rei de toda a terra. Nós nos encurvamos diante de Ti para agradecer a bênção do Evangelho sobre nós, mas também nos encurvamos diante de Ti para suplicar que o Teu povo não sofra simplesmente por Te amar em outros lugares na face da terra. Visita-nos nessa noite com a Tua palavra e que ela nos conduza no nosso comportamento cristão para Te amar e Te servir de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Em 1859, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos enviou seu primeiro missionário para o Brasil. Se você estudar um pouco a história, vai descobrir que Simonton foi o 6º missionário e o Brasil foi o 6º país para onde aquela igreja enviou seus missionários. Mais ou menos 13 anos depois, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a mesma que enviou Simonton para o Brasil, enviou o seu primeiro missionário para a Coreia, quando naquela época não era a Coreia do Norte e do Sul, mas era uma Coreia só, e o Evangelho, segundo a vertente presbiteriana, começou a crescer e a se desenvolver naquele país. Uma das razões por que eu estou aqui em São Paulo essa semana é porque eu estou escrevendo um livro sobre a história da Igreja Presbiteriana em Goiás, e fuçando ali no arquivo presbiteriano, na rua Demóstenes, perto do aeroporto de Congonhas, vendo jornais antigos, alguns com as folhas tão velhas que se a gente pegasse começava a quebrar nas nossas mãos. Me chamou a atenção quando, olhando um dos jornais, o jornal o Puritano, aliás, o periódico The Missionary, passando as páginas procurando alguma coisa sobre Goiás, até achei alguma coisa, mas me chamou a atenção uma fotografia de um evangelista coreano. E a fotografia havia sido tirada em 1906. Para aqueles que não sabem, em 1903, o presbiterianismo brasileiro sofreu a sua primeira e até hoje a única divisão que partiu da IPB. Nós nos tornamos Igreja Presbiteriana do Brasil e Igreja Presbiteriana Independente. Mas em 1906, na mesma época em que a IPB estava aqui discutindo maçonaria e brigando uns com os outros para saber quem que era a vertente brasileira do presbiterianismo, a Coreia estava sendo invadida pelo Japão, que queria impor o budismo como religião oficial daquela região. Eles haviam invadido a Coreia, haviam invadido a China e estavam perseguindo as igrejas. Vários pastores presbíteros, membros de igrejas presbiterianas, eram abordados em suas casas por soldados japoneses que os chamavam para fora e diziam simplesmente: vamos até ali para uma conversa. E eles nunca mais voltavam para as suas casas. Em 1906, uma mulher pobre, sofrida, passando fome, debaixo da perseguição japonesa, ela se ajoelhou numa praia da Coreia e pediu a Deus: Deus, visita a Coreia, tem misericórdia de nós. E Deus abriu os olhos para a Coreia, exatamente em Pyongyang, a cidade hoje que é mais fechada ao Evangelho no mundo que nós vivemos. E eu li um livro chamado O Pentecoste Coreano, que é publicado pela Casa Editora Presbiteriana, a Editora Cultura Cristã, escrito por William Blair, que era um pastor na Coreia em 1906. E eles, debaixo da perseguição japonesa, se reuniram em reuniões de oração e começaram a estudar a Bíblia e a pedir que Deus os livrasse daquela perseguição.
e numa noite expondo o 1 João, que foi o livro do reavivamento coreano em 1906, ele disse que uma pessoa pediu a palavra, no meio do culto, foi à frente e começou voluntariamente a confessar pecados. E ele ficou ali vários minutos confessando pecados, e o pastor William Blair, achando que ia ser só aquilo, já estava ali meio ansioso para cortar a palavra, quando outra pessoa levantou a mão, foi à frente e começou a fazer a mesma coisa. Ele disse que aquele culto durou a noite inteira, uma pessoa após a outra, numa igreja presbiteriana, vinha à frente e confessava pecados, pedindo a Deus perdão e misericórdia. Os historiadores dizem que o grande reavivamento coreano começou ali. Com a divisão das Coreias em 1956, Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul capitalista, a grande parte dos membros das igrejas cristãs que estavam em pleno reavivamento, crescendo muito e rapidamente, grande parte dos que foram perseguidos e mortos eram presbiterianos. Hoje, na Coreia do Sul, nós temos 6 denominações presbiterianas, e o número de presbiterianos na Coreia do Sul chegava, em 1995, a 13 milhões de membros nas igrejas presbiterianas. Só para vocês terem uma ideia, 13 milhões de membros é o número de membros que a Assembleia de Deus diz ter no Brasil. Só que o Brasil tem 250 milhões de habitantes. A Coreia tem 45 milhões de habitantes. As igrejas protestantes estão chegando a quase 50%, passando 50% da população coreana. E embora a maior igreja do mundo seja a igreja do Paul Yang-Chu, que tem sozinha 1 milhão de membros, a maior denominação e a igreja que mais cresce na Coreia é a igreja presbiteriana. Há pouco tempo atrás, nós recebemos o pastor da maior igreja presbiteriana do mundo, a igreja Sarang de Seul, que sozinha tem 100 mil membros. Quem tem dinheiro, vale a pena entrar no avião e ir lá conhecer. E depois voltar pegando fogo, querendo fazer isso acontecer aqui no Brasil. Eles acordam às 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, e as reuniões de oração que são vazias têm 2.000, 3.000, 6.000 pessoas. Com a diferença, lá na Coreia neva, aqui no Brasil só em alguns lugares. Então os irmãos presbiterianos de Gramado podem reclamar do frio para fazer reunião de oração de madrugada. Nós aqui de São Paulo, e especialmente de Goiás, não temos tanta razão assim. O fato é que essa igreja que se tornou tão grande e é modelo de crescimento de igreja para o mundo inteiro, ela sempre cresceu debaixo de perseguição. E se você ler o livro de Atos, capítulo 8, você vai perceber que foi assim desde o começo. Que a igreja do Senhor Jesus, ela sempre cresceu debaixo de perseguição. Quando nós estudamos a história da igreja, ali os primeiros séculos, especialmente o segundo e o terceiro século, havia grande perseguição contra a igreja, a ponto de vários cristãos serem mortos nas arenas romanas, e nós conhecemos muito bem o testemunho de Policarpo de Esmirna, que morreu aos 86 anos, preso numa estaca, quiseram queimá-lo vivo, mas o fogo não pegou direito, então enfiaram uma faca na sua garganta para que ele morresse ali. Antes de morrer, porém, ele disse, quando foi instado a negar o nome de Jesus, eu sirvo há 86 anos, ele era crente desde criança, e ele nunca me fez mal, por que eu negaria o Senhor agora? Então ele foi morto. Mas foi Tertuliano que depois de um tempo escreveu um livro que dizia, olha, quanto mais cristãos vocês matam nas arenas, mais pessoas se convertem nas arquibancadas. De modo que o sangue dos cristãos é a semente do evangelho, e essa frase entrou para a história. Mas para nós, presbiterianos do início do século XXI, parece um contrassenso, um paradoxo, um anacronismo, uma contradição falar de sofrimento, porque nós vivemos no país que tem abraçado a teologia da prosperidade como a melhor expressão do evangelho cristão.
Há 3 anos atrás eu estive aqui em São Paulo participando de uma consulta que perguntava por que a igreja protestante cresce tanto no Brasil, mas o número de missionários protestantes enviados pela igreja brasileira está estacionado em 9.600 missionários há 10 anos. E a resposta que nós chegamos naquela consulta foi dupla. Primeiro, porque o Brasil abraçou a teologia da prosperidade, que diz que o crente não sofre, que o crente merece o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário e o melhor emprego. E que, portanto, quem está preocupado em ter a melhor casa, o melhor salário, o melhor emprego, não manda oferta para missões. Porque está preocupado só consigo mesmo. E a segunda constatação é que a igreja brasileira ainda não aprendeu e nem desenvolveu uma teologia do sofrimento que seja bíblica. Nós enviamos missionários para o mundo muçulmano e eles voltam com tiques nervosos por causa da perseguição. Eles vão para lá achando que lá vai ser igual aqui no Brasil, onde tudo cresce fácil e rápido. Mas então eles começam a cavar em terreno pedregoso, onde há oposição. Um missionário presbiteriano enviado pela PMT para o norte da África estava trabalhando ali como agrônomo e pregava o evangelho do jeito que era possível. Então um muçulmano piedoso, que também tem a ideia de piedade no muçulmanismo, chegou para ele e disse assim: como você pode ser um cristão? Você é tão bom. Você tinha que ser muçulmano. Eles sabem que são cristãos, mas eles os tratam como homens e mulheres de 2ª, 3ª, 5ª categoria no seu país. E só não faziam mal ao nosso missionário porque ele era estrangeiro. Se ele fosse nacional, então ele experimentaria o machado, o martelo da perseguição sobre as suas costas. O livro de Atos aqui, capítulo 8, abre a 2ª sessão do livro de Atos. Lembra de Atos 1:8? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Samaria e Judéia e até os confins da terra. A parte de Jerusalém já estava ficando para trás. Atos 8 abre a 2ª sessão, que é a pregação do evangelho em toda a Judéia e Samaria. E você percebe que a igreja se move em direção à 2ª etapa do esboço do livro de Atos, não porque amava Jesus simplesmente e queria pregar o evangelho fora de Jerusalém. A igreja estava crescendo muito em Jerusalém, estava ficando satisfeita com isso. Então, quando Estevão morre, se levanta uma grande perseguição, e o texto nos diz que todos os discípulos foram embora, menos os apóstolos. Uma igreja que estava com mais de 5.000 membros, de repente tem que começar tudo outra vez. Mas a Bíblia diz que quem comanda a história não é a perseguição, é o Deus que está acima da perseguição. Eles saíram de Jerusalém e por onde iam, eles falavam de Jesus. Então o evangelho começa a se esparramar e Deus usa a perseguição para levar o evangelho adiante. Nós cristãos precisamos entender como que funciona o sofrimento nas nossas vidas, para entender como que Deus usa o sofrimento para salvar e perdoar pecadores, outras pessoas. Nós muitas vezes reclamamos da nossa saúde, do nosso desemprego. Nós muitas vezes reclamamos de que passamos dificuldade, e tudo isso é verdade, Deus sabe muito bem. Mas nem sempre nós atentamos para o fato de que Deus usa essas coisas nas nossas vidas para melhorar a nossa relação com Ele e para que nós, mais humildes, aprendamos a falar dele com mais fervor para as outras pessoas. Então, há 3 verdades que eu gostaria de falar aqui rapidamente para os irmãos a respeito do que Atos 8 nos ensina sobre perseguição. Primeiro, Atos 8 nos ensina que a perseguição contribuiu para o avanço missionário e evangelístico e para a plantação de novas igrejas. Quando nós olhamos para a perseguição, nós temos que olhar nesse prisma. Porque senão ela nos devorará e acabará com o nosso ânimo.
No entanto, à medida que a perseguição tenta nos empurrar para longe de Deus, na verdade, ela nos empurra mais para frente na pregação do Evangelho. Quando nós ouvimos coreanos, norte-coreanos, quando nós ouvimos nigerianos que vêm ao Brasil, trazidos pela missão Portas Abertas, falando da perseguição, é interessante como que eles percebem que Deus usou o sofrimento deles, e não é pequeno, para que eles falassem de Jesus. Há poucos dias atrás, eu ouvi lá em Goiânia uma norte-coreana falando sobre como ela viveu e fugiu da perseguição, como ela sofreu, como ela apanhou, como ela era tratada com fome. Ela foi levada para um campo de concentração e ela tinha uma refeição por dia, um bolo de milho que era amassado na mão. E era entregue um por dia para cada prisioneiro. Ela tinha que comer unicamente aquele bolo de milho amassado com a mão assim. Quando você, às vezes, amassa quibe na sua casa com a mão e abre, e tem aquele quibe, aquilo era a única refeição daquele tamanho de um norte-coreano cristão preso num campo de concentração. E é muito triste ouvir o relato de como eles sofrem. Mas ao mesmo tempo que ela contava para a gente do seu sofrimento, ela contava também de como que Deus graciosamente lhe dava força para suportar a dor, para suportar o descaso, para suportar a humilhação. Ela dizia que várias vezes ela pensava assim: de hoje eu não passo. Uma vez, de tanto apanhar, ela foi jogada num canto, os próprios soldados disseram: ela morre hoje. E ela não morreu. E aí um soldado a viu ali, 3 dias, morre, não morre, e limpou o seu rosto. E ela se sentou. E 1 mês depois ela estava em pé, andando novamente. E ela disse que Deus a fortaleceu para suportar o sofrimento, porque Ele queria que ela pregasse o Evangelho a outras pessoas. E ela pregava. Morrendo de medo de ser apanhada, ela foi apanhada 3 vezes, levada de volta. Então um dia lá Deus mandou uma neblina e ela estava perto de um lago, e o lago era a fronteira, e ela nadou como nunca, e chegou do outro lado, a cerca era eletrificada, mas a chuva deu um relâmpago e queimou a cerca, e tinha um buraco na cerca, e ela fugiu do país. E hoje ela anda pelo mundo afora pedindo que as pessoas ajudem os irmãos perseguidos na Coreia. Há 3 anos atrás eu ouvi também em Goiânia uma irmã que veio da Nigéria perseguida pelo Boko Haram. Ela disse para nós: o meu marido morreu na minha frente, na frente dos meus filhos. Quando eles perguntaram: quem é você? Você é muçulmano? Você é cristão? E ele diz: eu sou cristão. E eles o metralharam ali na frente da esposa. Ela foi levada com um punhado de gente para fora da cidade. Eles cavucaram uma vala bem grande e colocaram vários cristãos lá dentro e jogaram terra até as canelas e disseram: negue a Jesus, aceite Alá, confesse Maomé. E eles disseram: nós amamos Jesus. Então eles jogavam mais terra até a cintura. Negue a Jesus, confesse Maomé. E eles disseram: não, nós amamos Jesus, então até o pescoço. E quando perguntaram pela última vez, eles não negaram Jesus, então eles os enterravam definitivamente vivos. E ela disse: eu estava lá, eu vi. E eu só consegui fugir do país porque numa hora que eles metralharam um grupo, o morto caiu sobre mim. E eles não perceberam. E foram embora, então eu pude fugir. Ano passado, 60 mil cristãos foram mortos pelo mundo afora. Ano atrasado, 120 mil cristãos foram mortos pelo mundo afora. Aqui no Brasil, Bandeirantes, Rede Globo, SBT e até mesmo a Record, quando tem qualquer coisa envolvendo um homossexual que apanhou de alguém aí, é um escarcéu. Mas ninguém fala nada quando um cristão é morto simplesmente por dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém fala nada. Eles simplesmente passam batido. E nós não perdemos um jornal nacional porque queremos dizer boa noite.
quando o Bonner e a sua companheira dão boa noite para nós. Não, meus irmãos. A perseguição, ela contribuiu para o avanço do Evangelho. Nós não desejamos a perseguição, mas nós sabemos que Deus a usa e continuará usando. E Ele disse, nós lemos na sua palavra, que haverá e continuará havendo perseguição contra os cristãos. Segundo, o valor da fé é provado na perseverança diante da perseguição. Eles saíram de Jerusalém por causa da perseguição, mas eles continuaram falando de Jesus. E quando alguém quis comprar o direito de conceder o Espírito Santo para as pessoas, a igreja disse, não, de jeito nenhum, isso não é coisa que a gente compra, que a gente vende, que a gente negocia. A salvação, o perdão dos pecados, é algo que nós oferecemos de graça, porque de graça nós recebemos. E nós, presbiterianos, temos que crer assim e continuar pregando assim. O valor da fé é fortalecido na perseverança e na paciência com que enfrentamos o sofrimento. Atravessar provações firmes na fé aumenta a nossa maturidade e a nossa esperança. Paulo escreveu isso em Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Porque na nossa perseverança nós adquirimos mais experiência e quando nós aumentamos em experiência, a nossa esperança em Jesus aumenta. Por isso, quando nós ouvimos de cristãos que vêm do mundo perseguido, eles falam para nós de quantas experiências dolorosas, difíceis, custosas. Mas nós ficamos com vergonha do quanto eles conhecem intimamente Jesus. E por último, a integridade, ela é espelhada no ministério cristocêntrico. Um homem iludia as pessoas fazendo mágica, e o evangelho chega com poder na sua cidade em Samaria. E ele percebe que aquilo que os apóstolos fazem não é mágica, não é ilusão, não é um truque de ilusionismo. As coisas mudavam na vida daquelas pessoas, e ele queria ter esse dom para se manter na escala do sucesso. Ofereceu dinheiro para poder mercadejar a fé. E Pedro disse, o seu dinheiro seja com você. Todas as vezes que nós cristãos nos vendemos ao dinheiro e achamos que porque estamos bem estabelecidos podemos contemporizar ou aceitar o que está diante dos nossos olhos, Deus nos abandona. E Deus faz mais. Deus nos expulsa da sua presença. Uma outra história muito interessante é a história do reavivamento na África do Sul de 1964, aqui pertinho de nós. O pastor Eilu Stengen, o seu livro já está traduzido em português e foi publicado pela editora Os Puritanos, traduzido pelo reverendo Augusto Nicodemos, e ele conta como que o avivamento chegou na pequena cidade de Mapumulo, na aldeia de Mapumulo, ali na África do Sul, em Kwasizabantu. E ele disse que antes de Deus trazer soprar um novo vento na sua igreja, Deus teve que passar a vida dele, o pastor, pelo moedor de carne. E a palavra-chave daquele livrinho, eu já li aquele livrinho 6 vezes. De vez em quando eu chamo a igreja para a gente ler aquele livrinho nos cultos. A gente passa a semana inteira lendo nos cultos aquele livro. E ele disse, olha, quando Deus começou a me passar no moedor de carne, então eu comecei a me conscientizar de que há um Deus no céu e de que Ele reina sobre todos. E ele disse que a experiência crítica aconteceu um dia em que estava acontecendo uma reunião de oração na igreja deles, uma igreja de negros, na qual só ele era branco, e era um branco holandês, que é o mais branco, é do tipo do pastor Fábio aqui, bem branco mesmo. Eu estive na África uma vez, em Angola, eu era o único branco numa feira de negros, de tão negros, já começavam a virar azuis. E quando eles me viram, parecia o Pica-Pau naqueles desenhos, quando ele via dinheiro, o cifrão apareceu assim,
E eles acharam que eu era americano, então eles pensaram em dólar, mas eu só tinha real e não valia muita coisa. Mas foi uma coisa muito difícil. E ele estava na reunião de oração com aqueles negros, ele único branco, e do lado tinha uma quadra de tênis onde brancos ricos jogavam tênis. E as janelas estavam abertas. E ele disse que, por pura vergonha da sua igreja, negros, pobres, e ele, um representante holandês da igreja estatal, quando ele foi fechar a janela, ele disse que ouviu uma voz lá no seu coração dizendo: se você fechar a janela, eu fico do lado de fora. E ele entendeu que era Jesus. E ele disse que depois disso, Deus começou a trabalhar a sua vida. E 3 meses depois, numa reunião de oração, uma moça do lado esquerdo da congregação, eles começaram a estudar um livro de Atos, esse que nós estamos pregando aqui. E ele disse que uma moça se levantou e disse: Deus, será que o Senhor não consegue fazer isso de novo? Será que o Senhor não consegue fazer isso que ele está narrando aqui no livro de Atos com a gente? Uma semana depois, o pastor disse que foi para a igreja. Quando ele chegou na porta do templo, a igreja estava lotada de pessoas. A gente sempre chega e as pessoas vão chegando atrasadas. Naquele dia o pastor chegou cedo e ele foi o último. Não tinha um culto especial, não tinha uma cruzada evangelística, não tinha um cantor famoso ou um pregador conhecido ali. Era um culto normal. E ele disse que quando ele pisou o pé na soleira da porta, ele ouviu um barulho de um vento. E a igreja se ajoelhou. E ele disse que a única coisa que ele pôde fazer foi colocar a mão na cabeça e adorar a Deus. Aquela igreja era uma igreja cristã reformada holandesa, que dizem que é mais conservadora que a IPB. E aí ele começa a narrar coisas estranhas para nós presbiterianos. No dia seguinte, uma feiticeira endemoniada veio conversar com ele e pedir que ele expulsasse o demônio dela. E ele conta várias experiências, inúmeras experiências, de milagres que aconteceram na igreja, sem ele nunca ter anunciado um único milagre sequer. Ele simplesmente dizia: ouça o evangelho, acerte a sua vida com Jesus. Depois do culto, se você quiser, a gente ora com você. E a liturgia não mudou em nada, continuou sendo a mesma liturgia conservadora de sempre. E a única coisa que ele dizia: acerte sua vida com Jesus. Se quiser oração, depois do culto nós oramos com você. E uma das experiências desse livro que mais me impressionou foi um dia que ele estava preparando para pregar e ele viu uma mulher doente entrando e ela tinha um tumor no quadril e era mal cheiroso, aquele cheiro tomou conta da congregação. Mas ele não mudou a liturgia. Ele estava fazendo o culto do jeitinho que ele sempre fazia. E no meio do culto, ele percebeu que várias pessoas pularam para o lado porque o tumor da moça explodiu no meio do culto. E o cheiro ficou horrível na igreja. Mas no dia seguinte, não tinha nem cicatriz. E ela estava curada. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida da gente. E na África do Sul, naquela época, era a época do apartheid. Era a época que o negro tinha que sair da calçada quando um branco viesse andando na sua direção. Era a época em que Zulus e outras tribos estavam em guerra. Era comum as pessoas pegarem um facão e sair cortando os outros. E Deus os visitou. E até hoje virou um ponto turístico do mundo protestante, porque quer conhecer o que Deus fez naquele lugar. A integridade, ela é espelhada no ministério que coloca Jesus no centro. Algumas pessoas falam que no Brasil Deus não dará um reavivamento. E que se Ele der, Ele vai dar para a Assembleia de Deus, não para a IPB. Outro dia, 2 semanas atrás, eu ouvi isso. E ele disse: não, pastor, os pentecostais são muito mais abertos à ação do Espírito Santo do que nós, presbiterianos. E eu disse: onde que está escrito isso na Bíblia? Deus converteu Paulo
que o meu professor de exegese dizia que era o mais presbiteriano de todos. Paulo diz, eu era insolente contra a igreja. Uma pessoa insolente é aquela que te xinga na sua frente, aos berros. Paulo xingava Jesus na frente de todo mundo, porque ele era judeu. Mas Jesus disse lá na estrada de Damasco, Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós só decoramos essa pergunta. Nos esquecemos que lá em Atos 26, quando ele conta o testemunho da sua conversão pela terceira vez, ele acrescenta uma frase. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Não é grilhões, é aguilhões. O aguilhão é aquele espeto que o vaqueiro usa para dar uma calcadinha, uma palpadinha na vaca quando ela não quer andar. O pastor conduz as ovelhas andando na frente, usando um cajado. O boiadeiro conduz o gado andando atrás, chuchando o traseiro deles, desculpa a expressão, com um aguilhão. É um espetinho que não machuca, mas dá uma empurradinha. E Deus disse para Paulo, olha, dura coisa é você ficar aí reclamando do que eu estou fazendo com você. Entregue-se. E ele o fez. E se tornou o maior evangelista da história do mundo. Se Deus pode, num único encontro, fazer isso com Paulo, Deus pode fazer isso com a IPB. Deus pode fazer isso com quem quer que seja. E nós devemos nos ajoelhar e pedir, porque o que a gente está olhando pela frente não é moleza. O Brasil, por causa do marxismo cultural, tem se fechado contra a igreja. Nós hoje corremos o risco de amanhã, se o nosso Supremo Tribunal Federal aprovar uma lei que proíbe os pastores de pregar determinados assuntos no púlpito. Eu acabei de lançar um livro sobre o assunto. Se eles aprovarem essa lei, meu livro vai ser cassado e eu corro risco de ser processado. É o meu livro sobre Jonatas, o amigo de Davi. E nós descansamos. Nós achamos que está bom. Nós nos ausentamos dos cultos. Nós frequentamos a igreja de qualquer jeito. Nós não lemos a Bíblia como deveríamos. Nós não estudamos a Bíblia como poderíamos. E nós não adoramos do jeito que Deus quer. Eu quero fazer aqui algumas aplicações. Uma aplicação só. Na história e na vida da igreja, todos nós somos missionários. Deus enviou a todos nós. Então nós devemos ir, nós devemos orar e nós devemos contribuir. Não é ou ir, ou orar, ou contribuir, mas é ir, orar e contribuir. Alguns vão mais longe, porque Deus os tira daqui e os manda para lá. Outros ficam por aqui mesmo. Mas onde estivermos, temos que anunciar Jesus. Pelo simples fato de que Ele se deu a conhecer a nós. E nós conhecemos aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. 2 Coríntios capítulo 8. Para que nós conhecêssemos Deus. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. João capítulo 17, versículo 3. A palavra de Deus diz que a sombra da perseguição sempre pairará sobre a vida da igreja. Às vezes ideológica, às vezes física, às vezes tudo junto. Nós não experimentamos no Brasil uma perseguição forte. A Coreia já passou por 2. E tem passado por essa perseguição ainda na sua região norte. E há cristãos lá. Cristãos que amam Jesus. Cristãos que procuram servir a Jesus. Cristãos que sofrem por amor a Jesus. E nós que temos experimentado liberdade, precisamos nos dedicar para acudi-los, para acolhê-los,
para cuidar deles enquanto eles estão sofrendo. E não tem outro jeito de fazer a não ser nos consagrarmos, indo, orando e contribuindo com os nossos bens, com as nossas ofertas, com o nosso tempo, com a nossa dedicação, para que o Evangelho vá além. E quem sabe, assim como nós oramos anos e anos para que na Albânia houvesse liberdade de pregação do Evangelho, e hoje se prega o Evangelho com liberdade na Albânia, nós devemos continuar orando pela pregação do Evangelho na Coreia do Norte. Eu tive o privilégio de, quando era membro da PMT, receber nas minhas mãos a confissão de fé da Igreja Presbiteriana da Albânia. E eu aprendi a orar pela Albânia desde o início da minha fé, lá em 1981. E a liberdade só chegou na Albânia agora, 2000 e pouco. E já havia muitos anos que a igreja do mundo inteiro intercedia para que a porta se abrisse na Albânia. Na bandeira da Albânia está escrito: nós não acreditamos em Deus. Está mudando essa realidade. A PMT, que é a agência missionária da nossa igreja, tem missionários na Albânia e eles estão trabalhando e a igreja está crescendo. Vamos orar pela Coreia também. Vamos orar pela Nigéria também. Vamos orar pelo Paquistão, onde tem 300 mil presbiterianos debaixo de forte perseguição do muçulmanismo. Nós recebemos há pouco tempo atrás o presidente do Supremo Concílio da Igreja do Paquistão, que estava fugido aqui no Brasil porque era persona non grata no seu próprio país de origem. Ele e 7 diáconos da sua igreja estavam sendo protegidos por uma igreja presbiteriana aqui no Rio de Janeiro, tentando conseguir voltar para o seu país e cuidar de uma igreja que está debaixo de forte perseguição. Vamos orar? Deus, desperta a tua igreja para que ela se comprometa e se envolva com a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Desperta a tua igreja, Senhor Deus, para que ela perceba a realidade do mundo e ao seu redor, e assim ela escolha, por obediência ao teu mandamento, viver o Evangelho e pregar a palavra. Pela vida, pelo comportamento, intencionalmente falando de Jesus para as pessoas. Para que venham dias de refrigério do céu em direção à terra. Para que nós possamos contribuir e apressar a volta do Senhor, crendo e anunciando o Evangelho do Senhor, como o Senhor tem programado no teu projeto eterno. Para que a igreja na terra seja harmônica e simultânea com a igreja do céu e da eternidade. Para que a igreja visível marche altaneira e com honra e com serviço, juntamente com a igreja invisível e triunfante, que aguarda a revelação de Jesus no último dia. E enche os nossos corações da esperança alegre da volta de Jesus. Porque Ele nos prometeu que outras vezes nos veria, e o nosso rosto se encheria de alegria, uma alegria que ninguém mais poderia tirar de nós. Em nome de Jesus. Amém.